Hallo, willkommen, ich bin Lehrer Gabs. Willkommen auf dem KNN-Kanal. Heute sprechen wir über die Deutsch. Los geht's? Saúde. Dankeschön. Cara de quem não tá entendendo. Sim. Mas eu não tô entendendo. Vai entender. Hallo Leute, eu acho que eu falei certo. Eu sou o Teacher Vini e eu estou aqui com o Gabi, que recentemente fez uma viagem para a Alemanha e para a Áustria também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios e coisas que o alemão pode trazer para você. Bom, Gabi, você que esteve recentemente na Alemanha, inclusive parabéns, logo menos serei eu, porque aprender o alemão é uma excelente escolha hoje em dia. Uma das principais razões para a gente estudar o alemão hoje em dia é que o alemão é a língua mais falada por nativos da União Europeia. Então, a gente vai encontrar muita gente falando alemão. Não é só o pessoal lá na Alemanha. Tem outros países que têm o alemão como língua nativa. Não sei se você sabe. Mas Áustria também fala alemão. Liechtenstein, que é um país deste tamanho, tem o alemão como língua nativa. Qual mais? Deixa eu lembrar. Suíça tem o alemão também. Até na Bélgica, tem uma região ali na Bélgica que usa o alemão, principalmente assim na região do interior. Então, o alemão é muito falado por nativos. E outra razão muito interessante é que a Alemanha é um polo industrial e tecnológico muito grande. É o maior da Europa. E lá tem uma grande chance de emprego para o pessoal que está formado ou que quer trabalhar na área de engenharia. Principalmente mecatrônica, engenharia de automação, né? Então, todas essas empresas de carros, assim, esses nomes famosos que a gente conhece, ó, tem tudo lá na Alemanha. Então, assim, se você quer ter uma chance nessa área, bora pra lá. Bom, Gabi, e além de todas essas oportunidades que a gente pode ter, né, falando o alemão, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a cultura, né, sobre essa bagagem cultural, porque a gente sabe que o alemão também é um mergulho cultural que a gente pode ter, certo? Sim, com certeza. A gente tem Nessa viagem que eu fiz recente, eu tive uma nova visão sobre a Alemanha. Eu tinha visitado o país 10 anos atrás, lá em 2014, e eu era jovem, né? Então eu não aproveitei tanto esse mergulho cultural, porque eu queria festa, queria diversão. Então eu fui mais para essa parte. Agora, né, 10 anos mais velho, né? Eu fui com uma outra visão para conhecer realmente a cultura. Então, a Alemanha ela é muito rica em museus, em coisas que contam a história do país. E isso é uma coisa que eu achei muito legal. Eles não têm medo ou vergonha, né, de contar o que aconteceu na história do país. Acho que todos nós sabemos o que aconteceu. E lá eles não escondem isso. Eles têm muitos museus dedicados a esse período tenebroso, né, terrível da história. E uma coisa que eu achei muito, muito legal é que não são só turistas que estão indo a esses locais para consumir o conteúdo, né? Consumir essa história do país. Tinham muitos jovens, pessoal, excursão de escola, sabe, que a gente faz? Tinha muita gente nessa faixa etária ali da 15, 16, vendo sobre tudo o que aconteceu no país. Então, é muito legal que eles não escondem o que aconteceu para que isso não se repita de novo, né? E é um mergulho, você vê áudios sobre tudo, assim, os museus lá são muito bem equipados, preparados para receber gente do mundo inteiro. Isso é muito legal porque tinham áudios em português, em inglês, em espanhol, em qualquer idioma, assim, chinês, coreano, japonês, para você realmente entender o que estava acontecendo ali e realmente imergir, não é... Imergir, né? Imergir dentro da cultura e entender tudo o que aconteceu. Então, a cultura alemã ela é muito rica. Não tem essa parte, né, tenebrosa, essa parte obscura ali, mas quando você quer, por exemplo, ir num restaurante, eles são muito receptivos. A gente tem essa percepção que o alemão ele é fechado, ele é gelado, grita. Não, a língua alemã é um pouco assim, né? Parece que eles estão brigando com a gente. A gente tem essa impressão, né, que os alemães, eles são... Alemães são fechados, são ríspidos. Realmente, o idioma dá esse entender pra gente. Mas eu vou contar o que aconteceu comigo. Todos os dias da minha viagem, eu ia no mesmo supermercado. E eu sempre ia no mesmo caixa com a mesma atendente, porque era sempre no mesmo horário. Nos primeiros dias, ela tava bem assim, ríspida, bem assim, né? Sem expressão nenhuma. Mas ali, a partir do terceiro dia, até um sorriso. Ela me deu, além de bom dia, boa tarde, né? Assim, uns cumprimentos básicos. Então, eles são bem diferentes de nós brasileiros. Eu, como mineiro, lá em Minas, eu te conheço, já te levo pra dentro de casa pra tomar um café. Lá não, eles realmente são um pouco mais reservados. Eles precisam primeiro demonstrar um pouco de conquistar, né? A gente precisa conquistar a confiança da pessoa para daí sim ela realmente se abrir, mas eles são pessoas
normais, tá, gente? São como qualquer um de nós. Bom, Gabi, você comentou um pouquinho sobre mercado, certo? Eu gostaria Uhum. de saber um pouco da culinária da Alemanha, né? Como é que foi essa experiência pra você? Se você experimentou as coisas que a gente tem aqui, só que originais lá, como é que foi? Nós que estamos aqui no sul, a gente tá bem próximo ali de Blumenau, então a gente tem um contato, assim, às vezes, com um pouco da cultura alemã, das Wursts, né, que são as linguiças e tal. Lá, realmente, eu fui e falei, não, vou provar tudo que eu tenho direito. Então, sim, comi o chucrute tradicional deles e ele é bem mais forte do que a gente tá acostumado a comer aqui. Mas é bem gostoso, tá? Não recomendo, provem. Um outro prato que pra mim foi o favorito da viagem, ele é bem simples, que é o schnitzel, que é basicamente um bife de porco, bem fininho, empanado, com uma porção de batata frita e uma salada, assim, ó. Foi ótimo. E além do schnitzel, que pra mim foi o favorito, eu provei algumas linguiças diferentes. Eles têm a Weisswurst, que é uma linguiça branca que eles colocam um molho, assim, que é um ketchup com curry, que olha... E é muito uma comida de rua, assim, você encontra vários... Sabe esses carrinhos de dogão que a gente tem aqui no Brasil? Bastante, em cada esquina? Lá você encontra muito desses, assim, vendendo essa salsicha. Não tem o pão, tá, gente? Normalmente é a linguiça fatiada com esse molho de ketchup com curry e uma porçãozinha de batata frita, assim. Mas é maravilhoso. Quem for pra Berlim ou até mesmo em Viena, algum outro país ali que fala o alemão, tem que provar, porque se você for pra esses países e não provar isso, é a mesma coisa que você não foi pra Alemanha. Ah, fica a dica. Fica a dica? Fica a dica. Fica a dica. Tá. Bom, Gabi, eu também gostaria de saber se esse tempo que você ficou lá, se você conheceu várias pessoas de outros países, né? Não só esses que falam alemão, por exemplo, daqui do Brasil, enfim. Sim, brasileiro tem em tudo quanto é lugar, tá, gente? Mas sim, eu conheci pessoal de outros países ali da Europa, tipo Portugal, Reino Unido, tinha bastante gente. Bastante gente da Ásia realmente também estava lá, porque a Alemanha, como a gente falou um pouco no início do vídeo, ela oferece muita oportunidade de emprego, principalmente na área tecnológica, né? Então, muita gente se muda para cidades alemãs em busca dessa oportunidade, desse crescimento profissional, por conta das multinacionais dessa área, né, de automóveis e tal, estarem concentradas, grande parte delas ali na região da Alemanha, né? Gabi, você falou de algumas multinacionais. Você pode dar um exemplo, alguns exemplos pra gente? Eu acho que as mais conhecidas para nós aqui seria a Volkswagen, a BMW, né? E todas essas outras na área de automóveis, elas estão lá. E muitas empresas aqui no Brasil, nós sabemos que são multinacionais, então elas também estão aqui. Então, se a gente tem interesse em trabalhar em algo nessa área, aqui no Brasil, elas oferecem oportunidade para os trabalhadores, né? Para quem está nessa área, de irem para lá, para saírem do Brasil e ter essa oportunidade fora, que eu acho que é um sonho de muita gente, né? De ter essa chance de o sonho europeu, né? Então, por isso que o alemão é muito importante. As empresas, hoje em dia, 2 idiomas, galera, não é suficiente. A gente está em busca já de um terceiro e o alemão, assim, é um diferencial muito grande, principalmente nessa área tecnológica, que é o que as indústrias, é onde elas estão, né? Então, a gente precisa da língua. E Gabi, me responde uma coisa, para essas pessoas que têm vontade de ir para fora, né, de ir para um desses países que fala alemão, o alemão é realmente uma língua muito difícil? Porque eu vejo de fora, assim, as aulas e fico com um pouquinho de medo. Vini, para quem tá vendo de fora, realmente, que não tá dentro da sala de aula, ela pode parecer difícil. Difícil acho que não é a palavra certa, ela parece diferente do que a gente está acostumado. Mas ela não é uma língua difícil, ela é uma língua que exige um pouco mais de atenção, porque ela é bem diferente do português, então isso dá um pouco de susto na gente, né? Tem aquele monte de trema, aquelas letras que a gente não entende o que que é, mas isso é o menor dos problemas do alemão. O alemão é como qualquer outra língua, ele tem regras e que a gente tem que obedecer, que a gente tem que cumprir igual no português. Eu acho o português muito mais difícil que o alemão, pra ser bem honesto com vocês. Mas o alemão, ele realmente é uma língua simples, por quê? É uma língua de lógica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. A palavra Krankenhaus, que significa hospital. Kranken, doente. Haus, casa. Juntou, hospital. Faz muito sentido. É uma língua que ela faz sentido. E a gente tem medo desses tremas, dessas palavras que tem esse monte de coisa. Eu vou dar um exemplo pra você. A gente tem no alemão o A com trema em cima. No português antigamente tinha, né? Mas agora já não existe mais. Porém, o A com trema no alemão, ele tem um som muito parecido com uma palavra no português, que é o é. Então, as palavras que tem esse A com trema, vou dar um exemplo pra você. Bär, que é urso, que parece ainda com o inglês. Então, assim, ó, é muito tranquilo de aprender. É só a gente perder esse medo, ir pra aula com a mente aberta, que vai ser bem tranquilo. E Gabi, uma coisa que você falou que é muito interessante é essa semelhança com o inglês. Pra você, uma pessoa que já sabe falar inglês e vai aprender o alemão, é mais fácil?
Acho que todo mundo que já conhece um idioma, tipo, já tem um segundo idioma, conhece, já estudou, aprender uma terceira língua é muito mais fácil porque a gente já tem a nossa rotina de estudo, o que funciona, o que não funciona pra gente. Então, concordo, tenho certeza que se você já sabe um idioma, aprender um próximo vai ser assim, ó, mamão com açúcar. Nossa, fui velho aqui, né? Mamão com açúcar vai ser bem tranquilo, sabe? E pra você, Gabi, ex-aluno KNN também, eu gostaria de Uhum. saber de que forma a KNN facilita esse processo do aprendizado do alemão para os nossos futuros alunos. Eu acho que o ponto mais importante da KNN para aprender o alemão é que desde a nossa primeira aula a gente já tá falando um monte de alemão. Então você sai ali da primeira aula, gente, não é que essa língua é fácil mesmo? Não é difícil? Já saí falando algumas coisas, já tô entendendo, a pronúncia não é tão complicada, então esse sentimento de já estou falando faz com que a gente queira voltar para as próximas aulas, aprender e vai facilitando tudo esse aprendizado. E, além disso, é um avanço progressivo, então a gente não vai começar com coisas absurdas da língua. A gente vai começando com coisas bem mais simples, palavras do dia a dia, e à medida que a gente vai evoluindo dentro, né, do nosso livro, dentro da coleção, a gente vai sim se aprofundando na língua, e essa progressão ela é muito leve, você nem percebe que você está aprendendo pontos gramaticais, então é muito natural pra gente, sabe? Então, gente, sério, façam, é maravilhoso. Gabi, Uhum. já que você é Lehrer, é assim que fala, Ya. e domina a língua alemã, eu gostaria de que você desse algumas dicas para os nossos espectadores, né, que podem ajudar também nesse aprendizado. Olha, a primeira dica que eu dou é consumir conteúdo em alemão, né? A gente precisa trazer o alemão para dentro da nossa vida. Pode ser com coisas simples, como colocar post-it nos objetos da casa pra gente lembrar como fala tal coisa. Outra dica, séries, né? Sempre todo mundo assiste série. Tem uma série muito famosa em alemão, que é Dark, acho que todo mundo conhece, tá na Netflix, então assim, é facinho de achar lá. Ou uma outra dica que isso ajudou muito no meu aprendizado de alemão, é pegar uma série favorita que você tem, que você já assistiu, que você já devorou ela. No meu caso, não me julguem, mas foi As Visões da Raven, tá? Eu peguei essa série e assisti ela em alemão depois, porque eu já sabia todos os diálogos dela. Então, assistir em alemão foi uma experiência muito divertida, porque é completamente diferente do que a gente tá lembrado se você assistiu ela em português, se você assistiu ela em inglês. As vozes são diferentes, a entonação, a cena, ela muda bastante de acordo com o idioma que você assiste. Então, pega uma série que você gosta. Qual a sua série favorita, Vini? Euforia. Pronto, pega ela, assiste ela em alemão, porque você já conhece os diálogos, então vai ser muito mais fácil de você assimilar o que tá acontecendo na cena com o vocabulário. Assiste essa série com a legenda tanto em alemão ou com alemão e português, para você conseguir também correlacionar as palavras mais facilmente. Música, né? Música é sempre bom pra gente estar lá, sei lá, lavando a louça, coloca uma musiquinha, tô na academia na esteira, lá, né? Coloca uma musiquinha no fone. Vou dar uma dica de uma dupla que eu estou escutando bastante esse mês, que eles participaram de um festival, que eles chamam Abor e Tina. São maravilhosos, parece... O estilo deles é meio que uma balada underground, assim. É um tipo bem específico, mas é muito legal. Ela tá, acho que no top do Spotify, assim, no top global do Spotify. Então, assim, escutem, procurem artistas. A gente tem um outro que eu gosto bastante, mas ele mistura um pouco o inglês com o alemão, que é o Malik Harris, mas eu iria pro Abor e pra Tina, que eles são assim, ó, muito, muito massa mesmo. Mas consumam coisas em alemão, não ponham isso no seu dia a dia. Então, Gabi, só recapitulando tudo que a gente conversou aqui, eu gostaria de saber as vantagens e por que as pessoas devem estudar o alemão. Então, como a gente já viu no vídeo hoje, oportunidades de emprego em multinacionais que vão, ó, ter um retorno financeiro bem legal pra gente. 2, um mergulho cultural num país que tem realmente, assim, uma história muito rica. Então a gente vai ter todo esse mergulho cultural sobre história, conhecer porque a gente é muito diferente deles, né? Então tem todo esse choque cultural. Então conhecer culturas eu acho que é uma vantagem muito grande. Entender o pensamento de outras pessoas tão diferentes, tão distantes da gente, é muito válido também. E por fim, o nosso crescimento pessoal, né? O desenvolvimento pessoal interno nosso morando em algum lugar longe de casa, né? E o que impede vocês de aprenderem o alemão com todas essas vantagens? Então, vem pra KNN para aprender alemão com a gente, para você ter acesso a todas essas oportunidades que a gente conversou. Curte, comenta se você tiver alguma dúvida, o Gabi vai responder. Queria te agradecer, Gabi, por ter feito parte desse vídeo com a gente. E compartilhem bastante. Tchus! Tchus!